O aroma de Gardina sempre faz o meu coração doer agora. É o perfume favorito de Iris, aquele que ela usa todos os dias e, por extensão, aquele que fica impregnado nos fatos de Isaac quando ele passa pela cobertura da família. Consigo sentir o cheiro agora, enquanto estou na cozinha deles, supostamente a ajudar a Iris a planear a sua festa de aniversário, mas na verdade apenas a roubar olhares para ele através da porta aberta, onde ele está sentado à mesa de jantar, a rever documentos com aquele foco intenso que faz o meu estômago revirar. Terra para Ivy. Iris acena com a mão na frente do meu rosto, seus olhos escuros brilhando de diversão. Estás a fazer isso de novo. Fazendo o quê? Pergunto rapidamente, com as bochechas já a arder, olhando para o meu irmão como se ele fosse a última fatia de bolo de chocolate num acampamento para emagrecer. Ela sorri, sem maldade. Já se passaram 6 anos desde a faculdade, não é? Não achas que está na hora de, sei lá, realmente falar com ele? Ele nem sabe que eu existo, murmuro, voltando-me para o mapa de lugares que supostamente estamos a trabalhar. Sou apenas a melhor amiga invisível da irmã dele. É verdade. Nos 7 anos em que conheço a Iris, o irmão gêmeo dela olhou diretamente para mim talvez 5 vezes. E quero dizer, realmente olhou, não o aceno educado que ele me dá quando estou no seu campo de visão periférico. 5 vezes em 7 anos, eu contei. Memorizei cada ocasião como uma adolescente patética apaixonada, mesmo tendo 26 anos e sabendo muito bem que não devia. Isaac Moretti é tudo de que eu deveria fugir. Perigoso, frio, completamente inatingível. Ele dirige os negócios da família, que todos sabem ser um eufemismo para crime organizado, embora ninguém nunca diga isso em voz alta. Ele também é absurdamente bonito, daquele jeito que deixa as mulheres loucas. Queixo bem definido, olhos cinzentos tempestuosos e aquele fato italiano perfeitamente alfaiatado que provavelmente custa mais do que o meu carro. E ele trata-me como se eu fosse um móvel. Já ouvi-a encantar senadores, intimidar rivais e seduzir uma série de modelos de pernas longas que se penduram no seu braço como acessórios caros. Mas a mim, trata-me com uma distância educada, o tipo de cortesia que se mostra a um vaso de plantas. Ele sabe que existes, diz a Iris, voltando ao seu portátil, onde deveríamos estar a finalizar a lista de convidados. Ele é apenas complicado em relação às amigas da irmã. Complicado como? Ela lança-me um olhar que não consigo decifrar. Apenas complicado. Confia em mim, é melhor assim. Antes que eu possa insistir para que ela explique o que isso significa, o meu telemóvel vibra. Uma notificação do Tinder. Marcos, 28 anos, banqueiro de investimentos, quer saber se estou livre para tomar uns drinks na sexta-feira à noite. Ele é atraente daquele jeito seguro e enfadonho. É exatamente o que preciso para superar essa obsessão ridícula por Isaac Moretti. Aceito antes que possa pensar demais. Finalmente, Iris pega o meu telemóvel para ver a mensagem. Marcos parece normal, como alguém que realmente tem emprego e tudo mais. Quando é o encontro? Sexta-feira, bebidas casuais. Tento parecer mais animada do que realmente estou. Nada sério. Só estou a tentar algo novo. Ótimo. Precisas sair por aí. Talvez se você realmente namorasse alguém, você pararia de sofrer. Ela se interrompe olhando para a sala de jantar. Onde a Isaac ainda está absorto no seu trabalho. Eu sigo o seu olhar, apesar de mim mesma. Ele tirou o paletó, arregaçou as mangas, revelando os antebraços que apareceram com destaque em vários dos meus sonhos mais inapropriados. Seu cabelo escuro cai levemente sobre a testa enquanto ele lê, e eu observo seus lábios se moverem silenciosamente enquanto ele revisa qualquer documento que tenha chamado a sua atenção. Meu Deus, sou patética. Não estou a sofrer. Estou a mentir. Estou apenas a apreciar a vista, como se aprecia uma obra de arte num museu, a uma distância segura, sem tocar. Certo. A Iris não parece convencida. Bem, na sexta-feira vais apreciar uma vista diferente, uma que pode realmente retribuir o teu apreço. As palavras doem mais do que deveriam, porque ela tem razão. Isaac Moretti nunca me vai apreciar. Sou apenas Ivy Bennett, a rapariga que trabalha como coordenadora de eventos para um modesto hotel boutique, que usa saltos sensatos e tem exatamente 3 vestidos bonitos o suficiente para o mundo da Iris. Não sou o tipo de mulher que faz com que ele vire a cabeça.
Já estou de pé para sair, a pegar no meu portátil e no meu telemóvel. Quando Isaac finalmente fala, a sua voz traz da sala de jantar aquele murmúrio baixo que faz coisas na minha espinha que deveriam ser ilegais. Iris, preciso que vejas estes contratos. Ocupada, ela responde alegremente. A Ivy e eu estamos a planear a minha festa de aniversário extravagante. Pode esperar? Não. Uma palavra firme e autoritária com aquele tom que diz que ele está habituado a ser obedecido. Detesto como isso faz o meu pulso acelerar. A Iris revira os olhos, mas levanta-se. Dá-me 5 minutos, diz-me ela. Não saias ainda. Ainda precisamos de finalizar a questão do bolo. Ela desaparece na sala de jantar e eu fico sozinha na cozinha, tentando muito não ouvir a conversa delas. É claro que não consigo. Algo sobre rotas de transporte, territórios e percentagens que confirmam exatamente o que todos sabem, mas não dizem sobre os negócios da família Moretti. Estou a navegar pelo meu telemóvel, fingindo estar absorta no perfil do Marcos, quando sinto aquela sensação de formigueiro que significa que alguém está a observar-me. Olho para cima e vejo Isaac parado na porta, seus olhos cinzentos fixos em mim com uma intensidade que me rouba o fôlego. Este é o número 6, Ivy. Ele diz meu nome como se estivesse testando seu peso na língua, como se estivesse surpreso por me encontrar aqui, mesmo que eu venha aqui pelo menos 2 vezes por semana. Isaac, consegui manter a voz firme, mesmo com o coração a bater forte contra as costelas. Ele atravessa a cozinha com aquela graça predatória que tem, movendo-se como violência, mal contida num fato caro. Agora está perto o suficiente para que eu sinta o cheiro da sua colônia. Algo escuro e amadeirado que me faz querer aproximar-me mais. Vai sair na sexta-feira? Não é bem uma pergunta, é mais uma acusação envolta numa indagação educada. O meu telemóvel ainda está na minha mão, o perfil do Marcos visível no ecrã. O calor inunda as minhas bochechas. Como é que tu... Eu prestei atenção. O seu olhar cai para o meu telemóvel, depois volta para o meu rosto. Marcus Henderson, banqueiro de investimentos, divorciado há 6 meses, conduz um Tesla, mora no Distrito Financeiro. Eu olho para ele. Tu fizeste uma verificação de antecedentes do meu par do Tinder? Eu faço verificações de antecedentes de todos que entram na órbita da minha irmã. As palavras são casuais, mas algo perigoso se esconde por trás delas. Protocolo básico de segurança. Não estou na órbita da sua irmã. Sou a melhor amiga dela. Há uma diferença, não há? Ele se inclina contra o balcão e, de repente, a cozinha parece pequena demais, o ar pesado demais. Você está sempre aqui. Conhece a nossa família. É próxima o suficiente para ser usada como vantagem se alguém quiser. A implicação cai sobre mim como água gelada. Para ele, não sou uma pessoa. Sou um risco potencial à segurança. Bem, obrigada pelo aviso, digo, levantando-me e pegando as minhas coisas com mais força do que o necessário. Vou dizer ao Marcos para correr na direção oposta. Não quero complicar os seus protocolos de segurança. Estou quase na porta quando a mão dele agarra o meu pulso. Não com força, apenas com firmeza suficiente para parar o meu impulso. O contacto faz com que uma descarga elétrica percorra o meu braço. Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que quis dizer? Viro-me para ele. A raiva finalmente supera o desejo patético que tenho alimentado há anos. Porque, do meu ponto de vista, passou 7 anos a tratar-me como se eu fosse invisível. E agora, de repente, está interessado na minha vida amorosa. O seu maxilar aperta-se. Eu não disse que estava interessado na tua vida amorosa. Então deixa-me ir. Ele deixa, mas não antes de algo brilhar nos seus olhos. Algo que parece quase arrependimento. Aproveita o teu encontro, Ivy. A maneira como ele diz isso faz com que pareça uma ameaça. A sexta-feira chega rápido demais. Passo um tempo embaraçoso a me arrumar, experimentando 4 vestidos diferentes, antes de decidir por um vestido preto que a Iris garante que deixa as minhas curvas incrivelmente bonitas. Meu cabelo loiro escuro cai em ondas pelos ombros e fiz a minha maquilhagem com mais cuidado do que o normal, buscando aquele visual naturalmente bonito que na verdade leva 1 hora para ficar pronto. Marcos sugeriu nos encontrarmos em um bar de vinhos em Tribeca, um lugar sofisticado, mas não intimidante. Perfeito para um primeiro encontro. Digo a mim mesma que estou animada enquanto calço os saltos e pego a minha bolsa. Digo a mim mesma que não estou a pensar em Isaac.
Estou a mentir nas duas coisas. O Uber está à espera em frente ao meu apartamento e estou prestes a entrar quando o meu telemóvel toca. Iris, e aí, tudo bem? Emergência. A voz dela está tensa, com risadas mal contidas. Preciso que você passe na cobertura antes do seu encontro. Vai levar só 5 minutos, prometo. Iris, estou literalmente a entrar no carro. Por favor, é importante. Coisa de família. Preciso de ti. Suspiro, redirecionando o motorista para a cobertura dos Moretti. Seja o que for, é melhor ser rápido. O porteiro reconhece-me e deixa-me passar sem fazer perguntas. A viagem de elevador até ao último andar parece mais longa do que o habitual. O meu estômago está a dar voltas com uma ansiedade que não consigo definir. Algo parece estranho. A porta da cobertura está destrancada, o que não é incomum. O que é incomum é o silêncio. Normalmente, há música a tocar, ou a Iris ao telefone, ou o zumbido geral da atividade que preenche o espaço. Iris, chamo, entrando. Onde estás? Na sala de estar. Sigo a voz dela, os meus saltos a bater no chão de mármore. A sala de estar está vazia, exceto pelo Isaac, de pé junto às janelas do chão ao teto, com um copo de uísque na mão, de costas para mim. Onde está a Iris? Ela teve de sair. Ele não se vira. Emergência na galeria. A minha pele arrepiou-se com um aviso. Disseste que ela precisava de mim para um assunto de família. Menti. A admissão faz o meu coração acelerar. Dou um passo para trás em direção à porta. Preciso de ir. Tenho um compromisso. É então que ele se vira, e a expressão no seu rosto me deixa paralisada. A distância educada e a cortesia cuidadosa desapareceram. O que vejo agora é fúria crua, mal contida. Se der mais um passo em direção à porta, ele rosna, com a voz baixa e perigosa, não serei responsável pelo que acontecer a seguir. Eu congelo, com a mão ainda segurando a minha bolsa. Isaac coloca o uísque na mesinha lateral com cuidado deliberado. O copo fazendo um barulho suave que soa incrivelmente alto no silêncio repentino. Todos os meus instintos gritam para eu fugir, mas os meus pés se recusam a cooperar. O que diabos há de errado contigo? Eu finalmente consigo dizer. A raiva corta o meu medo. Tu não podes simplesmente... Tu não podes me chamar aqui e me ameaçar porque eu tenho planos. Eu não estou a ameaçar-te. Ele se aproxima de mim com aquela graça predatória. Cada passo medido e decidido. Estou a avisar-te. A avisar-me sobre o quê? Ter um encontro normal com um rapaz normal? A minha voz eleva-se, apesar dos meus esforços para manter a calma. Desculpa se isso interfere com os teus protocolos de segurança, mas da última vez que verifiquei, eu não trabalho para ti. Não. Ele para perto o suficiente para que eu tenha de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Perto o suficiente para que eu possa ver o músculo a contrair-se na sua mandíbula. Tu não trabalhas para mim. És a melhor amiga da minha irmã, o que faz de ti família, o que faz com que eu tenha de te proteger. Não sou nada tua. As palavras saem mais trêmulas do que eu gostaria. E certamente não preciso da tua proteção contra um banqueiro que gosta de vinho e Golden Retrievers. Não sabes nada sobre o que precisas. A mão dele se levanta e penso que ele vai tocar no meu rosto. Mas ele se controla, os dedos se curvando em um punho. Marcus Henderson tem um problema com o jogo que esconde do seu empregador. Ele deve dinheiro a pessoas que me fazem parecer um menino de couro. E pensaste em encontrá-lo sozinha num bar, vestindo esse vestido. O que há de errado com o meu vestido? Tudo. A palavra é quase um grunhido. Absolutamente tudo. O calor inunda as minhas bochechas, mas não é vergonha, é fúria. Não tinhas o direito de investigá-lo. Não tinhas o direito de interferir. E definitivamente não tens o direito de comentar sobre o que eu visto. Tenho todo o direito. Ele está mais perto agora, encostando-me à parede sem sequer me tocar. Queres saber por que mantive distância todos esses anos, Ivy? Queres saber por que te trato como se fosses invisível? Sim. A admissão escapa antes que eu possa impedi-la. Deus, sim. Tem alguma ideia de como foram estes últimos 7 anos? Ver-te exibir mulheres por aqui como se fossem intercambiáveis. Ver-te olhar através de mim como se eu não fosse nada. Algo perigoso brilha nos seus olhos. Acha que eu olho através de Siwasi? Mal reconhece a minha existência. Porque se eu a reconhecesse, ele para, a mão batendo contra a parede ao lado da minha cabeça, prendendo-me. Se eu olhasse para ti da maneira que quero olhar,
Se eu te tocasse da maneira que imaginei tocar durante 7 malditos anos, a minha irmã me mataria, e ela estaria certa. O ar sai dos meus pulmões rapidamente. O quê? Tu estás fora dos limites, Ivy. Completamente. Absolutamente fora dos limites. A Iris fez-me prometer, no dia em que nos apresentou, que eu nunca te tocaria, nem sequer pensaria em ti dessa forma. Porque ela sabia. A sua mão livre sobe, o seu polegar traçando a minha mandíbula com uma gentileza agonizante. Ela sabia que eu te arruinaria. Não consigo respirar, não consigo pensar, não consigo fazer nada além de olhar para ele enquanto anos de certeza se transformam em pó. Estás a mentir. Mas mesmo enquanto digo isso, sei que ele não está. Quem me dera que estivesse. O seu polegar move-se para o meu lábio inferior, pressionando suavemente. Sabes como tem sido ver-te andar por aí com essas saias curtas? Ouvir-te rir das piadas de outros homens? Ver-te morder o lábio quando estás a pensar. Ele demonstra isso pressionando com mais força contra a minha boca. Sempre que fazias isso, eu queria morder-me, Isaac. E esta noite, os seus olhos baixaram-se para o meu vestido, percorrendo cada curva com um calor possessivo que me faz tremer. Vestiste-te para outro homem. Vestiste este vestido? Arranjaste o cabelo? Pintaste os lábios daquela cor com que eu sonhei? Ele interrompe-se, cerrando os dentes. Ias deixar que ele te tocasse. Isso não é da tua conta. Tudo sobre ti é da minha conta. A sua voz baixa para algo quase selvagem, mesmo quando não deveria ser. Mesmo depois de eu ter passado anos a tentar convencer-me do contrário. Tu és minha, Ivy. Sempre foste minha. Não podes reivindicar-me agora. Empurro o seu peito, mas ele não se mexe. Não depois de 7 anos de nada. Não depois de me fazer sentir louca por te querer. Tu queres-me. Ele agarra os meus pulsos, prendendo-os gentilmente contra a parede acima da minha cabeça. Diz isso outra vez. Não. Mentiroso. O rosto dele está a centímetros do meu agora. A respiração dele quente contra os meus lábios. O teu pulso está acelerado. As tuas pupilas estão dilatadas. Estás a inclinar-te para mim, mesmo enquanto me empurras. Então diz, Ivy, admite que me desejas tanto quanto eu te desejo. Eu odeio-te. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vais receber. Eu contorço-me em seus braços, mas isso só aproxima nossos corpos ainda mais. O calor irradia dele, e eu posso sentir cada músculo rígido através de sua camisa. Solte-me, Isaac. Tenho um encontro para ir. Os olhos dele brilham perigosamente. O que você vai fazer? Não pode me impedir. Observe-me. Ele solta um dos meus pulsos, tira o telemóvel do bolso e disca sem quebrar o contato visual. Henderson, aqui é Isaac Moretti. O encontro com Ivy Bennett está cancelado definitivamente. Não, isso não é um pedido. Sugiro que encontres outro lugar para passar as tuas noites de sexta-feira. Um lugar longe de qualquer pessoa de quem eu goste. Adeus, Marcos. Ele termina a chamada e guarda o telemóvel no bolso, a mão voltando a agarrar o meu pulso. És louco. Estou a tremer de raiva ou desejo ou alguma combinação volátil dos dois. Não pode simplesmente... Eu posso. Eu fiz. O seu polegar acaricia a parte interna do meu pulso, encontrando o meu pulso acelerado. E antes de te achares superior, pergunta a ti mesmo isto. Tu realmente querias passar esta noite com ele? Ou só querias fazer com que deixasses de me desejar? A precisão da pergunta me tira o fôlego. Isso não é justo. Nada disso é justo, querido. O carinho me atinge como um toque físico, mas acabamos com as fingidelas. Acabamos com esses jogos. Queres odiar-me? Tudo bem. Odeia-me enquanto eu te mostro exatamente o que esses 7 anos de contenção me custaram. Ele solta os meus pulsos. Mas antes que eu possa me mover, as suas mãos emolduram o meu rosto. E ele está a beijar-me. Não de forma gentil, nem hesitante, mas reivindicando, devorando. 7 anos de negação derramados num beijo devastador que enfraquece os meus joelhos e destrói a minha determinação. Eu deveria empurrá-lo, dar-lhe um tapa, sair furiosa e nunca mais falar com ele. Em vez disso, eu retribuo o beijo. As minhas mãos apertam a camisa dele, puxando-o para mais perto enquanto a língua dele invade a minha boca. Ele tem gosto de uísque, pecado e decisões terríveis que eu com certeza vou tomar. Quando ele se afasta, nós dois estamos ofegantes. Diz-me para parar. A testa dele repousa contra a minha,
as mãos ainda emoldurando o meu rosto. Diz-me que não queres isto e eu vou-me embora. Voltarei a ignorar-te, fingindo que és invisível. Manterei a minha promessa a Íris, mesmo que isso me mate. As palavras ficam presas na minha garganta porque eu quero isto. Deus me ajude. Quero isto mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Mas ceder significa guerra com a Íris. Significa mergulhar de cabeça no mundo perigoso do Isaac. Significa arriscar o meu coração por um homem que passou 7 anos aperfeiçoando a arte de me manter à distância. Preciso pensar. Eu me abaixei sob o seu braço, colocando espaço entre nós antes de fazer algo estúpido, como arrastá-lo para a superfície horizontal mais próxima. Preciso ir para casa e pensar sobre isso. Ivy, não. Levantei a mão, impedindo-o. Não podes jogar essa bomba em cima de mim e esperar uma resposta imediata. Tiveste 7 anos para processar o que quer que isto seja. Eu tive 7 minutos. Ele observa-me com aqueles olhos cinzentos intensos. E posso vê-lo a lutar contra a vontade de discutir. Finalmente, ele acena com a cabeça. Vou pedir ao Marco para te levar a casa. Posso apanhar um Uber. O Marco vai levar-te a casa. Não é um pedido. E ele vai ficar estacionado à porta do teu prédio esta noite. Protocolo de segurança padrão. Não preciso. Agora precisas. A sua expressão endurece. Sabes o que eu sou, Ivy. O que a minha família é. No momento em que te beijei, tornaste-te um alvo. Então, até descobrirmos o que é isso, terás proteção. Não é negociável. A realidade do que ele está a dizer afunda-se como pedras no meu estômago. Não se trata apenas de atração ou sentimentos proibidos. Trata-se de entrar num mundo onde as pessoas se tornam moeda de troca, onde equipes de segurança são necessárias, onde um beijo faz de ti um alvo. O que fizeste? Eu sussurro. Algo que eu deveria ter feito há 7 anos. Ele se aproxima de mim, sua mão gentil acariciando minha bochecha. Ou talvez algo que eu nunca deveria ter feito. De qualquer forma, agora está feito. Tu és minha, Ivy. Quer aceites isso ou não, eu não sou tua. Continua dizendo isso a ti mesma. Seu polegar traça meu lábio inferior inchado. Mas nós dois sabemos a verdade agora. A única questão é o que vais fazer a respeito. Não durmo. Não consigo dormir. Sempre que fecho os olhos, sinto as mãos do Isaac no meu rosto. Sinto o seu sabor nos meus lábios. Ouço a sua voz a rosnar que sou dele. O Marco está mesmo estacionado em frente ao meu prédio. O SUV preto é impossível de não ver sob a luz da rua. Protocolo de segurança padrão, como o Isaac lhe chamou. Uma jaula com interior em couro é mais preciso. Às 2 da manhã, desisto de dormir e faço algo profundamente estúpido. Envio-lhe uma mensagem. Por que agora? Depois de todo este tempo, por que quebrar a tua promessa agora? A resposta chega em segundos, como se ele estivesse à espera. Porque ver-te partir por outro homem partiu algo em mim que já estava rachado. Porque sou egoísta. Porque cheguei ao meu limite de sacrifícios nobres. Escolhe a resposta que te ajudará a dormir. Não estou a dormir, nem eu. Estou sentado no meu escritório a beber uísque e a lembrar-me do teu sabor. Volta? Não, mentiroso. Tu queres, estás a pensar nisso agora mesmo. Ele tem razão, e odeio-o por isso. Estou a pensar em vestir-me e voltar para aquela cobertura. Estou a pensar em terminar o que começamos. Estou a pensar em 7 anos de desejo finalmente serem satisfeitos. A Íris nunca nos perdoará. A resposta demora mais desta vez. Eu sei, mas cansei de escolher entre vocês dois. Vou escolher os dois. Ela terá que aceitar. E se não aceitar, então perderei a minha irmã gêmea e ganharei você. Não é uma troca ideal, mas estou disposta a fazê-la. A maneira casual como ele diz isso me assusta. Como se eu valesse a pena destruir a família dele. Como se essa atração que vem fervilhando há anos valesse qualquer preço. Não podes estar a falar a sério. Nunca fui tão sério sobre nada na minha vida. Agora para de me enviar mensagens e vai dormir ou vem pra cá. Essas são as tuas únicas 2 opções. Eu deveria escolher dormir. Deveria desligar o meu telemóvel e lidar com isso pela manhã, com a cabeça limpa. Em vez disso, estou a vestir jeans e um suéter, a fazer uma trança francesa no cabelo e a sair pela escada de incêndio para evitar Marco. Se Isaac quer que eu vá até ele, ele pode lidar com o fato de que não vou facilitar as coisas. O ar noturno está frio no meu rosto enquanto percorro a rota familiar até a cobertura dos Moretti a pé.
É uma caminhada de 20 minutos. Tempo suficiente para repensar esta decisão insana. Mas continuo a andar, atraída por algo mais forte do que o bom senso. Estou a meio quarteirão de distância quando uma figura sai das sombras. O meu coração dá um salto antes de reconhecer os ombros largos, o casaco caro. A tentar passar despercebido pela minha segurança, querido. A voz de Isaac está divertida, perigosa. Achaste mesmo que eu não saberia no momento em que saíste do teu prédio? Não sou tua prisioneira. Não, ele fecha a distância entre nós em 3 passos. És algo muito mais complicado do que isso. De perto, posso ver o cansaço nos seus olhos e a tensão na sua mandíbula. Ele parece estar a travar a mesma batalha que eu, sem dormir e tenso. Por que vieste? Ele pergunta, colocando as mãos na minha cintura como se fosse o lugar delas. Não sei. A verdade parece mais segura do que uma mentira. Talvez porque estou cansada de lutar contra isso. Ou talvez porque quero respostas que deem sentido aos últimos 7 anos. E se não houver respostas que façam sentido? A testa dele toca a minha. Esse gesto já está a se tornar familiar. E se for só isso? Só desejo e necessidade e algo que não deveria existir, mas existe mesmo assim? Então estamos ambos em apuros, do melhor tipo. Os seus lábios roçam os meus. Desta vez, gentilmente. Testando. Vem lá para cima. Deixa-me mostrar-te como foram estes anos para mim. Sinos de alerta tocam na minha cabeça, mas já estou a acenar com a cabeça. Já estou a deixar que ele pegue na minha mão e me leve para dentro do prédio. Passamos pelo porteiro, que finge não nos ver, e entramos no elevador, onde ele me encosta à parede assim que as portas se fecham. Tentei tanto manter a minha promessa. Ele murmura contra a minha garganta, os seus lábios traçando padrões que me fazem tremer. Sempre que entravas numa sala, eu tinha de desviar o olhar. Sabes como isso é difícil quando alguém ilumina a tua visão periférica como uma maldita supernova? Agiste como se eu não existisse. Eu agi como se não me afetasses. As suas mãos deslizam por baixo da minha camisola, encontrando pele nua. Há uma diferença. Uma enorme diferença de 7 anos que tem me matado lentamente. O elevador toca, as portas abrem-se para a cobertura. Ele puxa-me pelo hall de entrada, passando pela sala de estar onde tudo isto começou, por um corredor onde nunca estive antes. A sua ala privada, onde os convidados não são permitidos. O seu quarto é exatamente como eu imaginava. Minimalista, masculino, dominado por uma cama king size com lençóis cinza escuros. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. As cortinas estão abertas para deixar entrar o brilho das luzes da rua e das estrelas. Última oportunidade para fugir. Ele solta-me, dá um passo para trás, dando-me espaço para escolher. Se ficares, tudo muda. Não vou deixar-te ir depois disto. Promessas de um homem que quebrou a promessa que fez à irmã. A única promessa que já quebrei. Algo feroz arde nos seus olhos, e eu quebrá-la-ia 1000 vezes por uma noite contigo. Eu deveria ir embora. Deveria salvar o que resta da minha amizade com Iris, da minha dignidade e da minha vida segura e descomplicada. Em vez disso, pego na barra da minha camisola. Então pare de falar e me mostre. O que se segue não é gentil. São 7 anos de contenção quebrando a necessidade, o desejo e a posse derramados em cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada contra a pele molhada de suor. Ele me adora com mãos que sabem exatamente o que querem, a boca que me leva à beira da loucura e de volta. E quando finalmente me desfaço nos seus braços, o seu nome uma oração nos meus lábios, compreendo o que ele queria dizer com tudo mudar. Porque isto não é apenas sexo. É uma reivindicação. Uma linha cruzada que nunca poderá ser descruzada. Depois ficamos deitados entrelaçados nos lençóis dele, a minha cabeça no peito dele, enquanto os dedos dele traçam padrões aleatórios no meu ombro nu. A cidade brilha além das janelas, indiferente à guerra que acabamos de começar. Fala-me sobre a promessa, digo finalmente. Aquela que fizeste a Iris. A mão dele fica imóvel. Tens a certeza de que queres saber? Eu mereço saber. Ele fica em silêncio por muito tempo. Acho que ele não vai responder. Então foi o teu primeiro dia na Colômbia. A Iris levou-te para o jantar de domingo, apresentou-te à família.
Tu usavas um vestido azul com pequenas flores e rias de algo que o meu pai disse, e eu... Ele para, o peito a subir com uma respiração profunda. Olhei para ti como se quisesse devorar-te ali mesmo, à mesa de jantar, com toda a minha família a assistir. O calor inunda as minhas bochechas com a imagem. Não me lembro disso porque estavas nervosa, concentrada em causar uma boa impressão. Mas a Iris percebeu. Depois, ela encurralou-me no meu escritório e fez-me jurar que nunca te perseguiria. Disse que eras boa demais para esta vida, inocente demais para o que eu sou. Que se eu realmente me importava contigo, deveria manter distância. E tu concordaste. Eu concordei porque ela estava certa. Tinhas 19 anos, Ivy, recém-saída de uma pequena cidade em Connecticut, estudando história da arte e falando em abrir uma galeria algum dia. Tinha sonhos que nada tinham a ver com crime organizado ou dinheiro sujo de sangue. Merecias alguém melhor do que eu. O que mudou? Os seus braços apertam-me com mais força. Tu mudaste, tu cresceste, deixaste de ser aquela rapariga de olhos arregalados e tornaste-te nesta mulher que entra nas salas como se fossem tua dona. Que me enfrenta, me desafia, vê exatamente quem eu sou e não recua. E esta noite, ao ver-te a vestir-te para outro homem, sabendo que ele iria ver-te sorrir, ouvir-te rir, talvez levar-te para casa. A voz dele fica áspera. Algo em mim simplesmente se partiu. Partiu-se completamente. Então, sabotaste o meu encontro. Eliminei uma ameaça à minha sanidade. A mão dele segura o meu rosto, virando-me para olhar para ele. E eu faria isso novamente. Sabotarei todos os encontros, todos os flertes, todos os homens que sequer olham para ti por muito tempo. Porque agora és minha, Eve. Nós dois sabemos disso. A Iris vai nos matar. Provavelmente. Matar não. Ele não parece particularmente preocupado, mas cansei de escolher entre vocês. Eu dei-lhe 7 anos. Agora é a minha vez. Eu quero argumentar para apontar todas as razões pelas quais isso é uma péssima ideia. Mas deitada aqui nos seus braços, quente, triste e reivindicada, não consigo encontrar energia. Amanhã haverá consequências. Amanhã terei que enfrentar a minha melhor amiga e explicar o inexplicável. Esta noite, vou apenas ser dele. Acordo com a luz do sol a entrar por janelas desconhecidas e o peso quente do braço de Isaac à volta da minha cintura. Por um momento, fico ali deitada a catalogar detalhes. A forma como a respiração dele agita o meu cabelo, o músculo sólido do peito dele contra as minhas costas. O fato de eu estar nua na cama de Isaac Moretti e, meu Deus, o que é que eu fiz? Para de entrar em pânico. A voz dele está rouca de sono, os lábios a roçarem o meu ombro. Consigo sentir que estás a pensar demais daqui. Não estou em pânico. Estou absolutamente em pânico. Só estou a processar. Processa mais tarde. Ele puxa-me para mais perto e sinto exatamente como certas partes dele estão acordadas. Neste momento, tenho ideias melhores. Isaac, o meu telemóvel toca, interrompendo-me. Estendo a mão para pegá-lo na mesinha de cabeceira. O meu estômago dá um salto quando vejo o identificador de chamadas. Iris, não atendas, avisa Isaac. Mas já estou a deslizar para aceitar. Ei, onde estás? Estive a enviar mensagens a manhã toda. Iris parece preocupada, ainda não desconfiada. Marco disse que saíste do teu prédio ontem à noite e nunca mais voltaste. Olho para Isaac, que está a observar-me com uma expressão indecifrável. Estou bem, só fiquei na casa de uma amiga. Qual amiga? E por que o Marco está a seguir-te? Aconteceu alguma coisa? É complicado. Ivy, estás a assustar-me. Onde estás? Isaac tira o telefone da minha mão. Ela está comigo, Iris. Ela está segura. Silêncio. Do tipo que antecede furacões e explosões. Contigo. A voz de Iris está perigosamente baixa. Defina contigo, Isaac. Acho que sabes o que quero dizer. Passa-lhe o telefone agora. Ele devolve-mo com uma expressão entre resignada e desafiadora. Respiro fundo e coloco-o no ouvido. Iris, na minha penthouse. Daqui a 1 hora. Os dois. Ela desliga. Olho para o telefone desligado na minha mão. Ela vai matar-nos. Provavelmente a mim mais do que a ti. Isaac senta-se, o lençol enrolado na cintura de uma forma que é totalmente perturbadora, dada a nossa crise atual. Ela fez-me prometer, lembra-te?
Tu não quebraste nada. Eu quebrei. Nós dois sabíamos o que estávamos a fazer. Não importa. Ele fica gloriosamente nu e completamente despreocupado, indo para a casa de banho. Para Iris, tu és a vítima inocente da minha inevitável corrupção. Habitue-se a essa narrativa. Não sou uma vítima. Ele para na porta, os olhos cinzentos encontrando os meus. Não, não és. Mas tenta dizer isso à minha irmã. Uma hora depois, estamos sentados na sala de estar da cobertura como crianças chamadas à sala do diretor. Iris anda de um lado para o outro à nossa frente, a sua expressão oscilando entre fúria, mágoa e algo que pode ser traição. 7 anos. Ela para, fixando a Isaac com um olhar que poderia cortar vidro. Prometeste-me durante 7 anos que a deixarias em paz, que manterias a distância, que não farias exatamente o que aparentemente fizeste. Eu sei o que prometi. Então por quê? Ela vira-se para mim e a mágoa nos seus olhos faz o meu peito doer. Por que ele, Ivy? De todas as pessoas nesta cidade, por que tinha de ser ele? Eu não planeei isto, planeaste? Ela ri amargamente. Estás apaixonada por ele desde a faculdade. Não penses que não percebi, mas achei que compreendias por que é que isso nunca poderia acontecer. Porque ele é a última pessoa com quem deves estar. Porque ele é perigoso. Levanto-me, precisando de ficar ao nível dos olhos dela. Porque ele está na máfia. Eu sei o que ele é e... Iris, sei há anos. Não se trata do que ele é. Ela olha para nós, algo como tristeza cruzando seu rosto. É sobre o que ele faz com as pessoas. Como ele as consome até não sobrar nada. Eu vi isso com todas as mulheres com quem ele já esteve. Elas entram inteiras e saem destruídas. Eu não sou como todas as mulheres. Era isso que todas elas pensavam. A voz de Iris se quebra. Tu és minha melhor amiga, Ivy. E ele é meu irmão. Não posso vê-lo destruir-te. Ele não vai destruir-me, digo eu. Embora não tenha a certeza absoluta de acreditar nisso, Isaac finalmente fala, com voz baixa, mas firme. Não vou magoá-la, Iris. Não da maneira que pensas. Não podes prometer isso. Ela olha para ele, com lágrimas brilhando nos olhos. Nunca mantiveste uma mulher por mais de 3 meses. Ficas entediado. Segues em frente. Deixas um rastro de destruição. O que torna a Ivy diferente? Tudo. A palavra é simples, absoluta. Ela é diferente porque sempre foi diferente. Porque a desejo há 7 anos e passei todos os dias desses anos a tentar convencer-me de que não a desejava. Porque quando olho para ela, não vejo uma distração temporária. Vejo o resto da minha vida. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ares olha para o irmão como se nunca o tivesse visto antes. Acabaste de dizer o resto da tua vida? Ele levanta-se, dirigindo-se para onde estou, paralisada junto às janelas. A mão dele encontra a minha. Os dedos entrelaçam-se. Estou apaixonado por ela. Estou desde o dia em que nos apresentaste e cansei-me de fingir o contrário. O meu coração para, recomeça, para novamente. Tu estás apaixonado por mim. As palavras saem quase num sussurro devastador. Ele vira-se para mim e a honestidade nua e crua na sua expressão rouba-me a respiração. Por que achas que fiquei longe? Não foi apenas pela promessa a Iris. Foi por autopreservação. Porque eu sabia que se me permitisse ter-te, nunca mais iria querer outra coisa. Isaac, eu amo-te, Ivy. Amo o teu riso e o teu terrível vício em café e a maneira como mordes o lábio quando estás a pensar. Amo como me chamas a atenção e me enfrentas mesmo quando estás com medo. Amo que vejas quem eu sou e ainda não tenhas fugido a gritar. E estou aterrorizado porque amar-te faz de ti a minha maior fraqueza. Mas vou fazê-lo mesmo assim. Iris solta um som estrangulado. Isto é pior do que eu pensava. Por quê? Não consigo tirar os olhos do Isaac. Não consigo processar o que ele acabou de dizer. Por que é pior? Porque ele está a falar a sério. Quando ela afunda-se no sofá com a cabeça entre as mãos. Quando o Isaac Moretti ama alguém, ele não faz as coisas pela metade. Ele não faz nada pela metade. Meu Deus, vocês dois estão tão lixados. Iris. Eu começo, mas ela levanta a mão. Preciso de tempo para processar isto, para descobrir como me sinto em relação à minha melhor amiga dormir com o meu irmão gêmeo, por quem ela aparentemente está apaixonada há anos, enquanto ele secretamente a ama de volta. Como um romance terrível. Ela olha para cima e, apesar da raiva, há algo quase como diversão nos seus olhos.
Vocês dois são ridículos. Sabem disso? É essa a tua bênção? Isaac pergunta cuidadosamente. Não é a minha bênção nem a minha maldição. Vocês dois são adultos que fizeram a sua escolha. Ela fica de pé, apontando para mim. Mas você, Ivy Bennett, vai sentar-se e contar-me todos os detalhes de como isso aconteceu, começando pelo motivo pelo qual você fugiu do Marco ontem à noite. Eu não fugi. Você literalmente desceu pela escada de incêndio. O sorriso de Isaac é irritante. Marco tem câmaras térmicas. Você tem câmaras térmicas no meu apartamento. Protocolo de segurança padrão. Pare de dizer isso. Eu me viro para Iris. Veja com o que tenho que lidar. Oh, querida, ela diz, com uma expressão entre simpatia e alegria sádica. Você não tem ideia no que se meteu. Bem-vinda à família. As 2 semanas seguintes são uma aula magistral em tensão sexual e guerra psicológica. Porque Isaac Moretti, eu descubro, é um homem que leva os desafios muito a sério. E eu, aparentemente, sou incapaz de recuar de uma briga. Tudo começa de forma inocente. Apareço para ajudar a Iris com os preparativos finais para a festa, vestindo um vestido de verão que mostra exatamente a quantidade certa de perna. Nada escandaloso, apenas o suficiente para fazer Isaac cerrar os dentes quando entra na sala. Isso é novo? Ele pergunta com a voz cuidadosamente controlada. Esta coisa velha? Aliso a saia, observando os seus olhos acompanharem o movimento. Tenho-a há séculos. Mentira. Comprei-a ontem especificamente para o deixar louco. Ele também sabe disso. Posso ver isso no brilho perigoso nos seus olhos, na maneira como os seus dedos se flexionam em torno da chávena de café, como se ele estivesse a imaginar-se a flexioná-los em torno de outra coisa completamente diferente. Escolha interessante para comprar móveis, comenta ele, porque aparentemente agora estamos a ajudar a Iris a selecionar peças para o seu novo espaço de galeria. Posso trocar de roupa se for inadequado, ofereço-me docemente. Não. A palavra sai quase áspera. Estás perfeita. Iris olha para nós com diversão mal disfarçada. Devo deixar vocês dois a sós ou vão continuar a vigiar a minha futura galeria? Não vamos, começo a dizer. Definitivamente vigiar, confirma Isaac, sem quebrar o contato visual comigo. Mas podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso se torna o nosso padrão. Eu me visto para matar. Ele sofre lindamente. Eu finjo não notar. Ele retalia ficando muito perto, tocando a parte inferior das minhas costas ao me guiar pelas portas, sussurrando comentários no meu ouvido que fazem os meus joelhos fraquejarem. É uma tortura deliciosa e viciante. A verdadeira guerra começa quando eu menciono casualmente durante o jantar, na cobertura que Marcos me enviou uma mensagem a pedir desculpas por cancelar o nosso encontro. O garfo de Isaac para meio do caminho até a boca. Ele o quê? Enviou-me uma mensagem. Bebo um gole de vinho. A imagem da inocência. Disse que esperava que pudéssemos tentar novamente algum dia. Que ele entendia se eu estivesse a sair com outra pessoa, mas queria manter contato. Bloqueia-o. Isso parece rude, Eve. A voz dele cai para aquele tom perigoso que faz meu estômago revirar. Bloqueia-o. Não sei. Bato com o dedo na taça de vinho. Ele parecia muito simpático nas mensagens. Muito respeitoso, mencionou que adora caminhadas e tem um Golden Retriever chamado Max. O copo na mão de Isaac se estilhaça. O vinho tinto se espalha pela toalha de mesa branca, enquanto cacos de cristal brilham entre as gotas. A palma da mão dele está sangrando, mas ele nem parece notar. Isaac! Iris se levanta de um salto. Nossa, você está bem? Estou bem. Os olhos dele não saem dos meus. Só foi um deslize. Eu sei muito bem. Mastino, não há nada de desajeitado em Isaac Moretti. Aquilo foi puro ciúme, mal contido. Deixa-me ver a tua mão, digo, levantando-me. Não é nada, Isaac. Contorno a mesa e pego na mão dele, apesar da resistência. O corte não é profundo, mas está a sangrar bastante. Vamos, kit de primeiros socorros. Ele deixa-me levá-lo até a casa de banho, com um olhar perspicaz de Iris a queimar as minhas costas. No segundo em que a porta se fecha, ele me pressiona contra ela, a mão ferida apoiada na madeira ao lado da minha cabeça. Isso foi cruel, ele rosna. O que foi? Eu sou a imagem da inocência. Tu sabes exatamente o que foi. Mencionar ele, o seu Golden Retriever, as caminhadas. A mão ilesa dele se levanta para cortar o meu rosto.
Tu estás a brincar com fogo, querida. Talvez eu goste da queimadura. Vais ter mais do que uma queimadura se continuares com isso. Ele se inclina, seus lábios roçando minha orelha. Vais ficar completamente arruinada para qualquer outro homem. Grande conversa vinda de alguém sangrando na minha camisa. Isso o faz rir. És impossível e estás sangrando. Senta-te. Eu o empurro em direção à tampa fechada do vaso sanitário, tirando o kit de primeiros socorros debaixo da pia. Deixa-me tratar disso antes que a Iris pense que estou a matar-te aqui dentro. Ele observa-me a limpar o corte com uma intensidade que faz as minhas mãos tremerem. Quando termino de enrolar a gaze, ele agarra o meu pulso, puxando-me para entre as suas coxas abertas. Eu bloqueei-o, sabes, depois da nossa primeira noite juntos. Adicionei o número dele à lista negra. O polegar dele traça círculos na parte interna do meu pulso. Ele não poderia enviar-te mensagens mesmo que tentasse. O quê? Olho para ele. Isaac, isso é possessivo, controlador, desequilibrado. Ele acena com a cabeça. Tudo isso. Mas eu disse-te, tu és minha. Eu falei a sério. Tu não podes simplesmente colocar pessoas na lista negra para não me contactarem, posso? A outra mão dele desliza pela minha coxa, por baixo da bainha do meu vestido. Parece que já o fiz. Isto é loucura. É assim que o amor por ti se manifesta em mim. Os dedos dele traçam círculos mais acima. Confuso, possessivo, completamente fora de controle. Não gosto disso. Ali está a porta. Devo sair. Devo dizer-lhe que esse comportamento é inaceitável e sair com a minha dignidade intacta. Em vez disso, beijo. Quando saímos da casa de banho, 20 minutos depois, ambos completamente desgrenhados. Iris limpou a mesa e serviu-se de um copo grande de vinho. Renovação da casa de banho? Pergunta ela inocentemente. Cala-te, murmuro, com o rosto a arder. Para que conste, ela dirige-se ao Isaac. Se partires o coração dela, vou contratar alguém para te partir a cara. A solidariedade entre gêmeos tem limites. Anotado. Ele puxa-me para o seu lado, com a mão enfaixada pousada possessivamente na minha anca. Mas não é com o coração dela que te deves preocupar. É o meu. Ela vai destruir-me e aproveitar cada segundo. Ótimo. Iris diz. Tu mereces. A guerra se intensifica. Começo a passar mais tempo na cobertura, supostamente ajudando a planejar festas, mas na verdade apenas torturando Isaac com a minha presença. Uso a cor favorita dele, aquele verde esmeralda profundo. Mordo o lábio constantemente. Rio das piadas do seu segundo em comando. Essa última quase faz com que o pobre Tony seja demitido. Estás a flertar com os meus homens, Isaac acusa uma noite, encurralando-me no seu escritório. Estou a ser amigável, há uma diferença. Tocaste no braço dele. Ele estava a mostrar-me fotos do recital de dança da filha dele. Mordeste o lábio enquanto olhavas para ele. Não mordi. Paro porque mordi, sem dúvida. Estás mesmo com ciúmes do Tony. Tony, que é casado há 15 anos e tem 3 filhos. Tenho ciúmes de qualquer um que te faça sorrir assim. Ele se aproxima de mim. Predatório. Qualquer um que chame a tua atenção quando ela deveria estar em mim. O teu ego está aparecendo. A minha obsessão está aparecendo. Ele me encosta na mesa e tu continuas alimentando isso. Continua me provocando. Quer saber o que acontece quando se provoca demais um homem perigoso? É aqui que tu ameaças me punir? Não. As mãos dele seguram a mesa dos 2 lados de mim. É aqui que prometo fazer-te esquecer que todos os outros homens existem. Onde provo que nenhuma quantidade de flertes, provocações ou testes à minha paciência mudará a verdade fundamental, que és minha e vou ficar contigo. A festa é daqui a 3 dias, quando as coisas finalmente chegam ao auge. Estou no meu apartamento a preparar-me para jantar com a Iris quando ouço a minha porta destrancar. Antes que eu entre em pânico, Isaac entra como se fosse o dono do lugar. Como é que conseguiste uma chave? Sou um chefe do crime, querida. Conseguir chaves é o menor dos meus talentos. Ele fecha a porta atrás de si, encostando-se nela. Precisamos de conversar sobre invasão de domicílio, sobre o facto de ainda não estares a usar o meu anel. O mundo vira de cabeça para baixo. O quê? Ele atravessa a maciça, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ando com isto há uma semana,
tentando encontrar o momento certo. Mas não há momento certo, porque somos nós, confusos, caóticos e completamente loucos. Ele abre a caixa, revelando um anel que me tira o fôlego. Um diamante em corte esmeralda, rodeado por pedras menores incrustadas em platina. Vem morar comigo oficialmente. Para de fingir que não dormes na minha cama todas as noites. Isaac, ainda não estou a pedir-te em casamento. O seu sorriso é perigoso. Estou a pedir-te para parares de lutar contra isso. Para de me testar. Para de torturar a ambos com este jogo que estamos a jogar. E se eu disser não, então vou esperar. Vou cortejar-te como deve ser. Farei tudo o que precisares. O seu polegar traça o meu lábio inferior. Mas não vais dizer não porque queres isto tanto quanto eu. Ele tem razão. Deus me ajude. Ele tem razão. Está bem, está bem, está bem. Vou morar contigo. Inclino-me para o seu toque, mas vou manter o meu apartamento para quando me deixares louca e eu precisar de espaço. Feito. Ele desliza o anel no meu dedo e ele encaixa perfeitamente. Claro que encaixa. Aviso justo. Vou deixar-te louco muitas vezes. É o meu jeito. Estou a contar com isso. Ele me beija então, profundamente e com posse. E eu me rendo ao inevitável. A este homem que me ama há 7 anos. A este futuro perigoso e impossível que estamos construindo. A ser completamente e irrevogavelmente dele. A festa de aniversário da Iris é tudo o que ela merecia e nada do que eu esperava. O espaço da galeria que ela alugou se transforma em algo mágico. Lâmpadas Edison, tijolos expostos e obras de arte cuidadosamente selecionadas. A lista de convidados é um quem é quem da elite da cidade, tanto legítima quanto não legítima. E eu estou a entrar nela usando o anel de Isaac. Tens a certeza disso? Pergunto-lhe enquanto Marco estaciona o carro na entrada, tornando-o público. Nunca tive tanta certeza de nada. A mão dele encontra a minha, o polegar acariciando o diamante. Todos vão saber que és minha esta noite, querida. Chega de esconder. A Iris vai matar-nos por transformarmos a festa dela em algo sobre nós. Ela já sabe. O sorriso dele é malicioso. Eu contei a ela esta manhã. Ela ratirou um vaso muito caro na minha cabeça. Isaac. Ela errou quase tudo. Ele me ajuda a sair do carro e eu imediatamente percebo os olhares voltados para nós. As pessoas notando, calculando. Além disso, ela disse, e eu cito, se você vai reivindicá-la publicamente, pelo menos espere até que eu esteja bêbada o suficiente para aproveitar o drama. Entramos e encontramos Iris a dar uma festa perto do bar, resplandecente em vermelho e já definitivamente embriagada. Ela nos vê, seus olhos caem sobre a minha mão e ela sorri. Senhoras e senhores, ela sobe em uma plataforma próxima. Champanhe a espirrar. Um anúncio. O meu irmão idiota finalmente parou de se lamentar pateticamente e realmente reivindicou a sua mulher. Todos acenaram para Ivy, a alma corajosa que concordou em aturar ele. A multidão aplaude, ri, brinda. Estou mortificada, comovida e completamente emocionada. Isaac apenas me puxa para mais perto, com o braço à volta da minha cintura, possessivo e orgulhoso. Eu disse que ela ficaria bem com isso. Ela está bêbada. Ela está feliz. Ele dá-me um beijo na têmpora. Ela tem torcido por nós desde o início, mesmo enquanto tentava proteger-te de mim. Agora ela pode parar de jogar dos dois lados. A noite desenrola-se numa confusão de parabéns, perguntas curiosas e avaliações mal disfarçadas. Algumas pessoas estão genuinamente felizes por nós. Outras estão claramente a calcular o que isto significa para as dinâmicas de poder e alianças. E depois há o contingente que olha para mim como se eu já fosse um fantasma. Não te preocupes com eles, murmura Isaac, lendo a minha expressão enquanto dançamos lentamente ao som da música tocada por um quarteto de jazz ao vivo. Eles estão apenas com inveja. Acham que vais destruir-me. Provavelmente vou. A honestidade dele é brutal e bela, mas tu vais destruir-me também. É assim que funciona. Destruição mútua. Quão românticos somos, absolutamente. Ele gira-me para fora e para dentro. O meu corpo encaixa-se perfeitamente no dele. Sabes o que percebi esta semana? Que estás obcecado por mim. Além disso, os lábios dele roçam a minha orelha. Todas aquelas mulheres que a Iris mencionou, aquelas que eu supostamente destruí, nunca senti nada por elas. Não realmente. Elas eram substitutos, distrações, maneiras de me convencer de que não queria o que não podia ter.
E agora tenho-te e nunca vou deixar-te ir. A mão dele aperta a minha cintura. Aviso justo, vou ser possessivo e exigente, e provavelmente vou enlouquecer-te regularmente, estou a contar com isso. A música termina e estamos a separar-nos quando sinto isso. Aquela sensação de formigueiro que significa problemas. Viro-me e vejo uma mulher a aproximar-se, alta, loira e vagamente familiar. Isaac Moretti. O seu sorriso é afiado. E esta deve ser a mulher que finalmente o domou. Natasha, a voz de Isaac fica cuidadosamente neutra. Não sabia que você tinha sido convidada. A Iris e eu conhecemos-nos há muito tempo. Ela estende a mão para mim. Natasha Vulov. Namorei com o Isaac no ano passado. Aperto a mão dela, sentindo o Isaac ficar tenso ao meu lado. Ivy Bennett. Prazer em conhecê-la. Que anel lindo. Os olhos dela demoram-se na minha mão. Embora eu esteja surpresa que o Isaac tenha dado esse a você. Normalmente, a Esmeralda Moretti vai para... Já chega. A voz do Isaac corta como uma lâmina. Aproveite a festa, Natasha. Ela sai com um sorriso cúmplice. E eu viro-me para ele. O que foi isso? História antiga a tentar causar problemas. Ele já está a guiar-me em direção à saída. Vamos. Preciso de ar. Acabamos no telhado da galeria. A cidade se espalha abaixo de nós num tapete de luzes. Isaac imediatamente afrouxa a gravata, aquele sinal revelador de stress. O que ela quis dizer com o anel? Pergunto finalmente. Ele fica em silêncio por um longo momento. A Esmeralda Moretti tradicionalmente vai para a noiva, não para a namorada, nem para a prometida. Quando chegarmos lá, para a noiva. O meu coração dá um salto. Isaac, sei que só estamos juntos oficialmente há 2 semanas. Sei que é loucura, mas eu te desejo há 7 anos, Ivy. Quando disse que vejo o resto da minha vida contigo, eu estava a falar sério. Ele se vira para mim com uma expressão de vulnerabilidade. Esse anel era da minha avó. Ela deu-o à minha mãe. A minha mãe ia dá-lo a quem quer que eu casasse. Vou dá-lo a ti porque não consigo imaginar dá-lo a mais ninguém. Estás a pedir-me em casamento agora, na festa de aniversário da tua irmã. Não estou a pedir-te em casamento. O seu sorriso é torto. Não oficialmente. Só estou a deixar as minhas intenções bem claras. Quando eu te pedir em casamento, será melhor do que isto. Mais romântico. Menos assustador. Isto já é bastante assustador. Ótimo. Ele puxa-me contra ele. Gosto de te ver um pouco assustada. Torna mais fácil apanhar-te quando tentas fugir. Não estou a fugir. Não. A testa dele toca na minha. Estás parada, deixando-me apanhar-te. É assustador e perfeito, e tudo o que eu não sabia que precisava. Beijo-o então, suave e lentamente, e cheio de promessas. Quando nos separamos, a cidade brilha à nossa volta como se fôssemos as únicas 2 pessoas no mundo. A tua irmã vai ficar furiosa por termos abandonado a festa dela, eu aponto. A minha irmã está bêbada e a tentar convencer Antônio Russo a comprar uma pintura de uma banana colada com fita adesiva a uma tela por $50.000. Ele sorri. Ela nem vai notar que saímos. Nós voltamos para dentro e encontramos o caos. Iris realmente encurralou Antônio, mas ela também conseguiu um microfone e está a fazer brindes que começam doces e se transformam em histórias embaraçosas sobre a infância de Isaac. E então ele chorou porque o cachorrinho era muito fofo. Ela está a dizer que o meu irmão, o grande e mau chefe da máfia, chorou por causa de um cachorrinho Golden Retriever. Vou matá-la, murmura Isaac, mas ele está a sorrir. Tu amas-a. Infelizmente, ele rouba a minha taça de champanhe. Vamos lá, vamos salvar o Antônio antes que ela lhe venda algo ridículo. O resto da noite é uma névoa perfeita. Dançando, rindo e vendo o Isaac tentar controlar a sua irmã bêbada, enquanto me mantém por perto. A certa altura, a Iris me arrasta para a casa de banho para uma conversa séria que acaba com ela me fazendo prometer que vou magoá-lo se ele alguma vez me magoar. Estou a falar a sério. Ela balbucia, cutucando o meu peito. És a minha melhor amiga e ele é meu irmão. Mas tu eras minha primeiro, então, se ele estragar tudo, estou do teu lado. Eu amo-te, digo a ela, falando sério. Também te amo. Ela me abraça com força. Agora vai. Ele está a olhar para a porta como um cachorrinho perdido há 5 minutos. É adorável e patético. Isaac está mesmo à espera do lado de fora do banheiro, tentando parecer casual e falhando completamente.
Ela ameaçou matar-me? Ele pergunta se tu mereces. Justo. Ele pega na minha mão. Pronta para sair daqui? Cansei de partilhar-te com a multidão. Nós nos despedimos, Iris nos faz prometer que vamos tomar um brunch amanhã e fugimos para a noite. Marco nos leva de volta para a cobertura em um silêncio confortável. O polegar de Isaac traça padrões na minha palma durante todo o caminho. Dentro do quarto dele, ele me ajuda a tirar o vestido com mãos reverentes. Eu falei sério sobre o que disse antes. Ele murmura no meu ombro sobre o resto da minha vida. Eu sei. Eu me viro nos seus braços. E, para que conste, estou apavorada, animada e completamente apaixonada por você. Mesmo quando você é possessivo, superprotetor e quebra copos porque alguém mencionou caminhadas. Em minha defesa, ele tinha um Golden Retriever. Você é ridículo. Eu sou sua. Ele me levanta e me carrega ali até a cama. Completamente. O review está irrevogavelmente sua. Então prove. Ele prova completamente. E depois, envolvida nos seus braços, com a cidade silenciosa além das janelas, finalmente entendo o que Iris quis dizer sobre ele não fazer nada pela metade. Isaac Moretti ama com a mesma intensidade com que faz tudo o mais. Absolutamente possessivamente, com todo o seu coração. E eu o amo de volta. 3 meses depois, me mudo oficialmente para a cobertura. O meu apartamento torna-se um depósito para obras de arte que Iris insiste que um dia eu vou querer. O armário de Isaac torna-se meio meu, embora ele reclame constantemente sobre o número de sapatos que eu tenho. Tens 37 pares, diz ele uma manhã, olhando para as fileiras organizadas. Por que precisas de 37 pares de sapatos? Por que precisas de 12 armas? Contra-argumentou, abotoando a camisa dele, porque ele diz que gosta quando eu faço isso. Isso é diferente. É equipamento profissional. Estes são equipamentos profissionais para ficar bonita. Tu ficarias bonito até com um saco de lixo. Falador. Termino de abotoar o último botão, ajeitando a gola dele. Pronto, apresentável. Ele segura as minhas mãos, puxando-me para perto. Eu amo-te. Eu sei. Sorrio contra o beijo dele. Eu também te amo, mesmo que sejas ridículo, possessivo e provavelmente clinicamente insano. Provavelmente. Ele sorri. Mas sou a tua pessoa ridícula, possessiva e clinicamente louca. Sorte a minha, a mais sortuda. As suas mãos emolduram o meu rosto. Agora para de ser adorável ou nunca sairemos deste apartamento. Isso seria tão mal? Sim, porque prometi a Iris que iríamos tomar um brunch. E se cancelarmos novamente, ela vai assumir que estamos a fazer sexo e fazer comentários incrivelmente inadequados sobre isso. Estamos a fazer sexo. Ela não precisa de confirmação. Ele solta-me relutantemente. Vamos lá. Quanto mais cedo formos, mais cedo poderemos voltar. O brunch com a Iris tornou-se uma tradição semanal. Ela abriu oficialmente a sua galeria e usa essas refeições para nos mostrar fotos das suas últimas aquisições, enquanto faz comentários sobre o nosso relacionamento. Vocês ainda estão noivamente apaixonados, ela observa, vendo a Isaac me dar uma mordida da sua omelete. Já faz meses. Quando termina a fase da lua de mel? Nunca, diz Isaac com firmeza. Nojento, mas ela está a sorrir. Tudo bem, sejam irritantemente perfeitos juntos. Vê se eu me importo. Tu importas-te? Eu aponto. Tu estás literalmente a planear a nossa festa de noivado. Futura festa de noivado. Ele ainda não me pediu em casamento. Ela olha para o irmão. Por que está a demorar tanto? Medo. À espera do momento certo. O momento certo foi há 7 anos. Tudo depois disso são apenas detalhes. Eu dou-lhe um pontapé por baixo da mesa. Para de o assediar. Sou a sua gêmea. Assediar é o meu trabalho. Ela rouba um pedaço de bacon do meu prato. Mas a sério, vocês os dois são bons. Somos bons. Isaac e eu dizemos simultaneamente. Repugnantemente bons, acrescento. Perfeitos, Iris declara. Então posso parar de me preocupar que vocês se matem um ao outro e voltar a me preocupar com coisas normais, como se a minha instalação de latas de sopa é pretensiosa ou brilhante. Definitivamente pretensiosa. Isaac diz, cala-te, ninguém te perguntou nada. Discutimos, rimos e comemos, e a certa altura,
Apanho Isaac a olhar para mim com uma expressão suave e possessiva, completamente apaixonado. Esta é a minha vida agora. Brunch com os gêmeos Moretti, a viver numa penthouse com um chefe da máfia, a planear um futuro que não deveria fazer sentido, mas que de alguma forma faz, e nunca fui tão feliz.